Como eu estava com saudade dessa casa. Muito obrigado pelo convite que me fizeram hoje. Hoje eu fui convidada a estar aqui e é sempre uma honra a gente poder servir ao Senhor. Queridos, é um privilégio quando nós somos levantados por Deus para ser porta-voz das boas novas. Porque a palavra do Senhor é boa nova para a nossa vida. Todos os dias ela se renova. Todos os dias ela tem uma direção para cada um de nós, dentro do coletivo e dentro da nossa particularidade. E como é bom saber que o Senhor, com toda a nossa imperfeição, com toda a nossa falha, com todas as nossas fraquezas, Ele ainda assim confia em cada um de nós para subirmos aqui, para estarmos com a nossa boca sendo aí, liberando palavras sobre a igreja, sobre os filhos de Deus. Queridos, é maravilhoso nós entendermos aquilo que é a direção do Senhor para nós. E eu fico assim maravilhada, porque literalmente eu fui convidada hoje, depois de um mês. Um mês que eu não subo aqui. Ontem fez um mês exatamente que eu fiz a cirurgia. Não, hoje, né? Hoje é 27? 26. Não, então ainda vai fazer um mês. Faz um mês, então assim, eu não estou enxergando muito bem, mas assim, o Espírito Santo é o Espírito da revelação, e Ele vai trazer aquilo que está em oculto e que eu não enxergo, e glória a Deus, aleluia. Então vai fazer um mês que eu fiz a cirurgia, não tinha tido a oportunidade ainda de ministrar, e como Deus é lindo, queridos, como Deus, Ele é lindo. Como é maravilhoso a gente poder estar com os nossos corações abertos e sensíveis àquilo que ele estava falando. Durante os dias que eu fiquei em casa, passou o seminário, que eu não pude estar aqui, que foi uma bênção, foi o poder de Deus se manifestando nesse lugar, realmente revelando os santos do Senhor, porque quando as trevas tentam e os santos são revelados, o nome do Senhor é glorificado, e eu louvo a Deus pelo aquilo que aconteceu aqui. E eu estava lá em casa com meu coração ali, ai Senhor, como que... E muita dor, passei muita dor. E enquanto eu passava naqueles primeiros dias, que foi o processo de muita dor, e para restabelecer um pouco da visão, o Senhor ministrava muito no meu coração. Que às vezes a gente passa por processos de dor. Às vezes a gente passa por processos de muita dor e processos que a gente não compreende, que a gente não tem uma visão certa, discernida daquilo que está por vir. Porque quando eu fiz a cirurgia, claro, a expectativa era, vai enxergar perfeitamente, vai ficar 10, não vai mais precisar ficar usando óculos, porque o meu, em especial, era um fundo de garrafa, então me incomodava muito, a idade já avançou, então tinha as crises de labirintite, eu não enxergava de perto, ia fazer o multifocal, ia virar uma caca só, então por isso eu optei em operar. Você vai com uma expectativa. Só que quando você volta, o primeiro dia não enxerga, o segundo dia não enxerga, e dor, e dor, e dor, e dor, você começa a pensar, será que eu fiz a coisa certa? Será que a minha visão vai ser restabelecida? Será que eu vou voltar a enxergar normalmente? Será que as coisas vão continuar encaminhando bem? E muitas das vezes, querido, nós espiritualmente estamos dessa forma. Viemos para casa, viemos para aquilo que é o chamado, viemos para o ministério, entendemos o chamado de Deus, levantamos as nossas mãos, falamos, eis-me aqui, com uma expectativa. Talvez a expectativa de uma vida renovada, de um ministério renovado, por favor, de uma família restaurada, enfim, todos nós, quando chegamos à presença do Senhor, viemos com uma expectativa. Saímos da nossa casa numa quinta-feira de frio com uma expectativa. Viemos aos domingos com uma expectativa. Abrimos um jejum com uma expectativa. Começamos a fazer um propósito diante do Senhor com uma expectativa. Todas as vezes que nós nos chegamos diante do Senhor, nós nos chegamos com uma expectativa. Só que da expectativa à realidade, tem até, né, os memes por aí. Expectativa, realidade. Né? Então tem uns memes que mostram bem isso. Às vezes a nossa realidade é totalmente ao inverso daquilo que é a nossa expectativa. E daí entra aquilo que a ministra Rose falou, o que a Camila falou, onde está sendo gerada a nossa fé? De que forma que nós estamos alimentando as nossas expectativas?
De que forma que nós estamos sustentando as nossas expectativas dentro daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque para vivermos a expectativa daquilo que nasceu no nosso coração, tem um processo. Para eu poder enxergar, eu estou passando louca. Tem dia que me dá umas tonturas. Hoje mesmo eu falei, eu tenho que deitar pelo menos um pouco durante o dia. Eu não consegui nem um dia dessa semana. Então, assim, me dá tontura, me dá ânsia de vômito. Passo mal até... A Patrícia fez de um olho, né, Patrícia? É ruim, né? Imagina os dois. E eu não posso usar óculos, porque a princípio eu ia usar um óculos de farmácia, mas a menina falou assim, é melhor não, porque a tua mente vai ter que entender que você precisa enxergar. E se você já coloca o óculos, ela vai se adaptar e não vai se esforçar. Então, é todo um processo. E isso acontece muito com as nossas vidas espirituais, queridos. Nós temos uma expectativa, idealizamos algo, só que no decorrer não é exatamente como nós pensávamos. E a nossa visão fica opaca, fica ofuscada, fica nebulosa. Um dia você vê bem, outro dia você já não está vendo nada. Um dia você enxerga perfeitamente, outro dia você já não enxerga perfeitamente. E se nós não alimentarmos o nosso coração, é o que eu falo sempre para o João, não alimentarmos o nosso espírito, pode ser que eu e você venhamos abrir mão daquilo que é a nossa expectativa, que está dentro daquilo que é o projeto de Deus. Ou assim nós cremos. Você está entendendo? Então, nós precisamos, sim, alimentar o nosso coração com aquilo que é a palavra do Senhor. E quando a Camila foi falando, a ministra Rose foi direcionando a palavra da oferta, eu fico maravilhada e grata a Deus, porque Ele é perfeito. Você pode sair da tua casa com o coração totalmente seguro, porque talvez a notícia que você recebeu 2 minutos antes de você começar a se arrumar não foi uma das melhores. Você pode estar com 1001 pensamentos na tua cabeça, mas quando você aprende a confiar nesse Deus, queridos, pode vir a tempestade, pode vir o vendaval, pode vir o que for, que vai ser fichinha diante daquilo que é o poder desse Deus. E eu quero compartilhar com você hoje o que está escrito no Salmo de número 125. Salmo 125 diz assim, ó: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Firme permanece, firme para sempre. Como em roda de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu, desde agora e para... Querido Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença. Sabemos, Pai, que só o Senhor é que está no poder e no controle de todas as coisas. Ainda que nós, Pai, como foi falado, geremos várias e N expectativas, todas elas se resumem, Pai, somente a Tua vontade e o Teu querer. Por isso, Deus amado, em nome de Jesus, toma, Senhor, lugar nos nossos corações, Pai. Leva cativo, Senhor, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, para que nada, absolutamente nada, venha interferir naquilo que é a direção do Teu Espírito para cada vida que está aqui neste lugar, para cada vida que está ouvindo o som da minha voz, Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de mexer no nosso interior, de moldar, de transformar, de, Pai, trazer tudo o que é necessário e tirar também tudo aquilo que for necessário, Pai, para que nós possamos, Senhor, desfrutar daquilo que a Tua palavra fala, que é a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Leva cativo os nossos sentimentos, Pai, para que nada nessa noite venha interferir, Senhor, naquilo que é, Senhor, a direção sobre cada um de nós, Pai. Nós rendemos a Ti a honra, a glória, o poder e a majestade para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Eu amo esse salmo. Eu falo que esse salmo é o meu salmo, é o meu hino de guerra. É um hino é um louvor que me sustentou durante muito tempo. É um louvor que me mantinha ali nas piores situações, nos dias mais difíceis da minha vida. Era o único louvor que eu conseguia cantar ali, ou às vezes só verbalizar. Os que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam. Tamanha dor e o desespero que estava dentro de mim por causa da situação, por causa do cenário, por causa do contexto de vida que eu estava vivendo. E esse salmo, ele era rema para o meu dia a dia. Era a minha sustentação todos os dias para os momentos maus. E o que o Senhor trouxe no meu coração?
que nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Porque todos nós que estamos aqui, pode ter certeza que nós cremos. Se eu perguntar para cada um de nós, você crê que Jesus é o teu Senhor e Salvador? Sim, eu creio, por isso que eu estou aqui. Você crê que Jesus morreu na cruz por você? Sim, eu creio, por isso que eu estou aqui. Todos nós cremos que Jesus é o nosso Senhor, que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós cremos, porque nós verbalizamos, porque nós praticamos uma fé. Nós saímos das nossas casas, nós cultuamos, nós somos pessoas generosas, nós somos pessoas bondosas, nós fazemos aquilo que é uma ação de uma pessoa que realmente tem ali uma crença, tem ali uma forma de vida, né, dentro de um acreditar no agir de Deus. Só que o que acontece muitas vezes é que nós cremos, mas nós não confiamos. Existe diferença? E eu perguntei para o Senhor, Senhor, como assim? Existe diferença entre crer e confiar? E ele falou assim, sim, existe diferença. Apesar das coisas serem muito iguais, apesar de as coisas ter a mesma fonte, o mesmo sentido, até mesmo, mas existe diferença. Porque eu posso crer e eu posso não confiar. Porque se nós estamos aqui é porque nós cremos. Sim ou não? Mas confiar, será que nós confiamos o suficiente? Será que nós confiamos o suficiente para falar, Senhor, faz como o Senhor quer? Eu vou falar para você que nós não confiamos o suficiente. Desde o mais velho até o mais moço aqui, não confiamos o suficiente. Sabe por quê? Porque quando nós passamos por situações difíceis, quando nós passamos por momentos difíceis, a primeira coisa que vem na nossa alma é o medo, é a insegurança, é a incerteza, é a dúvida. São as milhares e milhares de perguntas que entra e sai, que parece aqueles desenhos animados lá, né, que sobe e desce um monte de letrinha. Nós ficamos dessa forma. Porque nós temos dificuldade de confiar naquilo que é o agir de Deus sobre as nossas vidas. E é por isso que eu amo tanto o Salmo 125, porque o salmista ele fala assim, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, ele não se abala, ele não se mexe. E como nós ficamos agitados, como nós ficamos ali totalmente inquietos quando algo sai do nosso controle. Quando algo sai daquilo que é o padrão até mesmo. Nós ficamos agitados, nós ficamos igual aqueles bonecos na frente das lojas que ficam fazendo propaganda. A gente fica assim, não é? Talvez não estereoticamente, talvez as pessoas olhem para você e falem assim, nossa, como eu gostaria de ser calma como a pastora Lena, mas dentro, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer, Senhor? O sangue de Jesus tem poder, ai meu Deus, misericórdia, Pai. Porque a nossa alma se agita. Nós ficamos tentando de todas as formas, se movimentando para lá e para cá, agitados, né? Como Jesus fala, por que está tão agitado? A gente fica agitado porque a gente ainda não aprendeu a confiar como deveríamos confiar naquilo que é a direção do Senhor para nós. E nós ficamos agitados. E o Senhor nessa noite nos chama a atenção, confia. Você já não creu? Amém, glória a Deus, você já entregou sua vida para mim. Eu estou no controle, eu estou no comando, sou eu que vou fazer. A hora que eu determino, ela é estabelecida nos céus e na terra. E a gente fica agitado, a gente fica inquieto. E aqui, ó, são como um monte de Sião, ele não se abala. Deixa eu trazer uma resposta do Senhor para o teu coração nessa noite. Não permita que a situação abale as tuas emoções. Não permita que a situação abale e tire você daquilo que é o foco, daquilo que é o propósito. Se você determinou algo, continua dentro dessa determinação, porque o nosso Deus é um Deus que honra aquele que é fiel a Ele. Ele é fiel àquilo que nós colocamos diante dele e nos tornamos dependentes dele. O problema é que nós nos agitamos. Eu tenho muito disso. Eu preciso tomar banho para
preparar a palavra. Se eu não tomo banho, eu posso estudar o dia inteiro, não sai uma vírgula no caderno, não sai uma vírgula no coração. Não, é eu entrar debaixo do chuveiro, eu saio, porque eu fico lá, Senhor, em nome de Jesus, assim como essa água está tirando a sujeira do meu corpo, vem tirando todo o meu pensamento, vem tirando toda a minha vontade, e quando eu saio dali, eu vou, oro e começo, não escrevi nada porque eu não consegui, mas tudo bem, ainda tentei. Mas ali o Senhor começa a trazer, mas é um chuveiro? Não é um chuveiro, é porque a calmaria, quando a nossa alma se acalma, quando o nosso espírito se aquieta, quando a nossa carne se sujeita, ela começa a prestar atenção nos detalhes que Deus está falando. Não tem como nós ouvirmos ao Senhor se nós estivermos agitados. Tenta resolver um problema de fração, de raiz quadrada, sei lá o que o João... Ai, coitado do meu filho. Graças a Deus que meu tempo passou. Mas tenta resolver e cozinhar ao mesmo tempo, simultaneamente, não vai fazer nenhum nem outro. E às vezes a gente está assim com a nossa alma tão preocupada, tão agitada, tão cheia de coisa, que a gente não consegue ouvir Deus. E a gente precisa se acalmar. Vamos fazer uma dinâmica? Faz assim, ó. Tudo melhora depois que você respira e se acalma. Isso é provado cientificamente. Entra oxigênio nos teus neurônios e eles começam a funcionar com mais excelência. Deus, ele é perfeito, queridos. Deus, ele é perfeito. Ele não erra. Então, às vezes, o que falta para mim e para você é só ficar parado, como um monte de Sião, esperando o trabalhar de Deus. Às vezes, o que falta para mim e para você é só ficar como um monte de Sião, inabalável dentro daquilo que é a nossa fé, a nossa confiança, a nossa convicção de quem é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. O nosso Deus é aquele que abre portas aonde não tem portas. O nosso Deus é aquele que traz existência aquilo que não existe. O nosso Deus é aquele que nos sustenta no dia da batalha, é aquele que faz o sol e a lua parar, aquele que dá ordem às estrelas, ao mar e tudo que for necessário, queridos. Então aquieta a alma, aquieta o coração, não se abale, seja um monte nessa noite, um monte Sião, que pode vir a tempestade, que pode vir o rumor, que pode vir a ventania, que pode vir um falatório, que pode vir o que vier, fica inabalável. É fácil? Não é fácil, mas daí entra aquilo que a ministra Rose falou, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, querido, esses dias, um mês, eu não estava conseguindo ler. Sabe o que eu fazia todos os dias? Tem um aplicativo lá da Bíblia que é bênção. Eu ligava lá, eu quero ler hoje João. Colocava lá João e ficava o dia inteiro ouvindo. Eu não posso ler, mas eu posso ouvir. E às vezes, deixa eu falar algo para você. Às vezes a gente está tão inquieto, que a gente começa a tentar ler e o negócio embaça tudo, embaralha tudo e confunde tudo e você não entende nada. Porque a alma está agitada. Então, se você não consegue ler, coloca para ouvir. Mas permita o teu coração ser regado com essa porção de fé, com essa água viva que sai do trono de Deus e que irradia e que irriga essa terra seca, que muitas vezes se torna árida por causa do cenário, por causa do contexto, por causa do dia a dia. A gente precisa irrigar essa terra. Hoje eu estava conversando com o João a respeito de uma situação. Ele me falou sobre uma pessoa. E ele perguntou assim, fulano se batizou? Eu falei assim, sim, se batizou. Ele falou assim, nossa, mas e agora está assim? Eu falei assim, são escolhas. O João,
Daí ele falou assim, mas... Eu falei assim, sim, filho. Se batizou e decidiu viver esse tipo de vida. Daí eu falei assim, e é por isso que mais uma vez eu vou bater na tecla com você. Precisamos alimentar o nosso espírito. Porque se o espírito não estiver alimentado, a carne se fortalece e nós acabamos caindo naquilo que é ardilho do nosso adversário. O problema é que nós nos contentamos em se alimentar com marmita esquentada. Nós não vamos ao forno para fazer uma refeição boa. Estou comendo caldo desde sexta-feira. E eu falei para o pastor, como eu queria uma comidinha boa. Quem sabe o irmão chama para comer aquela janta. Eu falei, estou comendo caldo desde sexta-feira, não aguento mais caldo. Sábado ainda vai ter sangue de Jesus tem poder. Caldo, daí na segunda, sei lá que dia eu comer pizza, no domingo, né? Mas não aguento mais caldo. Mas enfim, eu falei assim, João, a gente precisa alimentar o espírito. Porque se não alimentar o espírito, a gente está sujeito. E eu falei para ele assim, hoje, você está aqui dentro de casa. Pai é pastor, mãe é pastor, os irmãos estão na igreja, você convive no meio da igreja. O teu idioma é de crente, a tua linguagem é de crente, o teu dia a dia é de crente, tudo que você fala, tudo que você vive é em volta do crente, daquilo que é palavra de Deus, daquilo que é, por mais errado que tenha coisas dentro da igreja, mas você está num ambiente de glória. Só que vai chegar um tempo, filho, que você vai para a escola, onde eu não vou estar, e que vai estar implantado coisas que não faz parte do nosso dia a dia. Vai chegar um tempo que você vai para a faculdade e você vai se deparar com o mundo. E o que você vai fazer? Daí ele falou assim, mãe, eu vou fazer o que você me ensina, eu vou guardar. Daí eu falei assim, tudo bem, eu creio nisso e acredito. Só que se você não alimentar o teu espírito, o que eu te ensino hoje não vai ser o suficiente para você se manter de pé no meio deste mundo. Porque a tendência do mundo, filho, é homem virar mulher, mulher virar homem. É o que está acontecendo. Isso é na tua escola, isso é ali na esquina. Aonde você for, você vai deparar com situações que não faz parte do nosso dia a dia. E aí? O que você vai fazer? Não, mãe, vou fazer o que você me ensina. Eu falei assim, filho, não é o suficiente. E às vezes a gente fica nessa barca. Mesmo velho de igreja, mesmo tempo de igreja, a gente fica, não, eu vou ficar naquilo que é a direção que eu recebo do altar, naquilo que a ministra ensina, naquilo que o meu líder fala, naquilo que é pregado na igreja. Não é o suficiente. Não é o suficiente, eu preciso me alimentar, eu preciso me estruturar, eu preciso ir para mergulho dentro daquilo que é intimidade com o Senhor. Hoje eu falava com uma pessoa assim, a oração, ela não vai mudar todas as coisas. Porque nós fazemos projetos. A palavra do Senhor fala lá em Provérbios 16. Do coração do homem, os planos, os projetos, as expectativas. Mas quem estabelece, quem determina todas as coisas é o Senhor. Se Deus quiser curar alguém, Ele cura. Se Deus não quiser, Ele não cura. Se Deus quiser libertar alguém, Ele liberta. Se não quiser, a vontade dEle é soberana em todas as coisas. Mas isso não é um desincentivo, eu acho que é isso a palavra, para a gente parar de orar. Porque a palavra do Senhor fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração, queridos, ela é para nos tornar mais íntimos de Deus. Para nos tornar mais próximos de Deus. Porque através da nossa oração, nós conhecemos ao Senhor e Ele também nos conhece. Apesar que Ele já sonda e já esquadrinha e já, mais que nós, Ele já sabe. Que a palavra, antes de se formar na nossa boca, Ele já sabe. Mas muitas vezes a gente vai para Deus só para orar porque precisamos de um milagre, porque precisamos de uma cura, porque precisamos de uma libertação, porque precisamos de algo. E daí a gente vai com foco errado. A oração é para nos tornar íntimos. E eu estava ali observando e eu falei assim, nossa, que... As pessoas olham, né, e falam assim, a igreja que só quer dinheiro. Olha o tamanho do negócio da oferta. Olha o tamanho da coisa da oração. Pequenininha a oferta grandona. E daí eu falei assim, nossa, será que o pessoal pensa? E daí eu comecei a pensar, eu falei assim, mas está certo. Porque eu tenho que parar de ficar só pedindo, porque aqui ninguém
vem aqui e coloca uma carta para Deus, fala assim: Senhor, eu te louvo porque eu vivi milagre. Senhor, eu te louvo porque eu respirei hoje. Senhor, eu te louvo porque minha família está salva. Ninguém escreve carta para Deus de agradecimento. Nunca peguei nenhuma. Mas está pedindo, não que seja errado, entendam bem, não é errado. Mas fazendo a comparação, pedidos. Mas quando nós entendemos o segredo de que nós somos um povo abençoado, nós vamos sempre ter mais para dar do que para pedir. Sempre. Então, de um contexto, não é errado isso daqui, não. Mas, enfim, nós precisamos aprender a confiar no Senhor, a não deixar que situações venham abalar a nossa estrutura, abalar a nossa fé, abalar a nossa convicção de quem é o Senhor. E eu quero que você abra a palavra do Senhor lá em Josué. Aleluia. Josué 1, texto muito conhecido. Josué 1 diz assim, ó: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar grande para poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar da lei desse livro. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bendito. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Eu amo essa passagem. Eu amo essa passagem porque é uma passagem de desafio. É uma passagem que exige uma ousadia, uma coragem, uma determinação, que é o que muitas vezes falta para nós. Não é verdade? Porque quando nós temos desafios, a nossa tendência é recuar. A nossa tendência é falar: eu não consigo. A nossa tendência, eu vou falar assim: talvez mais para frente, vamos deixar isso daqui para depois? Depois a gente faz. Vamos começar pelos mais fáceis, depois a gente vai para o mais difícil. Porque a nossa tendência é fugir dos desafios. Isso eu acredito que somos todos nós. Ou é só eu? Amém, aleluia. Todos nós temos essa tendência. E quando Deus levanta para falar com Josué, ele está num cenário de muita tristeza, de muita dor. Afinal, aquele homem, sabe quando a gente olha para os nossos pais e a gente acha que eu sempre tive isso. Eu olhava para minha mãe e eu achava assim: minha mãe nunca vai ficar doente. A minha mãe nunca vai ficar deitada numa cama, porque ela é a super mulher. Ela não fica doente, ela não fica triste, ela não chora, ela não sente dor. Eu tinha isso vivo dentro de mim. Minha mãe é
uma super mulher. Então, eu olhar para minha mãe e imaginar que ela tinha uma fragilidade, era algo quase que impossível para mim. E eu acredito que Josué, sendo servidor, sendo ali o moço de Moisés, ele tinha essa mesma admiração. Ele tinha essa mesma, talvez, visão a respeito de Moisés. Moisés, ele foi levantado por Deus. Ele foi escolhido por Deus para retirar o povo do Egito. Olha que obra linda que esse cara fez. Então, ele é invencível. Ele é o cara. Ele não vai ficar doente, ele não vai falhar, ele não vai parar, ele não vai acontecer nada. Ele vai concluir a obra. E sabe qual é o grande problema que nós, às vezes, temos no nosso coração? É que a gente fica segurando a muleta que alguém vai fazer por nós. A gente segura a muleta que alguém está mais preparado que nós. A gente segura a muleta que Deus vai levantar a fulano, porque a parte é do ciclano, porque cabe a fulano, a beltrano. Querido, deixa eu te falar algo. Quando Jesus morreu na cruz, ele escreveu na palma da mão dele, Márcio, Patrícia, Leia, Elza, Edivaldo, Amanda, Luciano, Paulinho, ele escreveu o nosso nome. Então não tem como fugir disso, não. Então a gente precisa parar de ficar olhando e transferindo aquilo que eu preciso fazer para outro. E talvez Josué olhou para aquele cenário de dor, porque, poxa, Moisés não estava mais no meio. Tinha uma promessa, tinha algo para acontecer, tinha algo que já havia sido decretado, mas parou na metade. E agora Moisés não está mais. E aí? Como que vai ser o negócio? Como que vai rolar o negócio? E quando chega nesse cenário de como, pode ser que eu e você venhamos abrir mão, desistir, abandonar o barco, esquecer de tudo aquilo que vivemos outrora, de esquecer de tudo aquilo que um dia foi uma verdade para nós, esquecer daquilo que tudo um dia foi um propósito, por causa do como, de que forma que vai acontecer. Está tudo dando errado. Tinha uma promessa, Moisés tirou do Egito, aconteceu um milagre, nós vimos os milagres, mas agora, como? Porque até então ninguém sabia que Josué ia ser levantado. Havia uma indignação no coração do povo e havia também uma insegurança no coração de Josué, porque ele era homem como eu e você. Quantas situações nós nos pegamos inseguros por não ter certeza do que vai acontecer? Mas deixa eu falar algo para você. É nesse momento que nós precisamos dar ouvido àquilo que Deus falou para Josué. Ser forte e corajoso, não temas. Passe adiante do Jordão. Passe adiante, queridos. Passe adiante. Passe adiante, continue, dê passos em direção àquilo que o Senhor chamou você e a mim para fazer. Não permita que o cenário de dor, de tristeza, de insegurança do mundo, aquilo que está acontecendo ao nosso redor e ao nosso derredor, atinja o nosso coração ao ponto da gente desacreditar de quem é o nosso Deus e de que forma que Ele tem trabalhado no nosso meio. Porque às vezes a gente vê situações que a gente começa meio que se questionar, será que? Nessa noite o Senhor está nos chamando novamente para aquilo que é confiar no agir dEle sobre as nossas vidas. Eu não sei qual é a situação que está roubando a tua paz, que está roubando a tua fé, que está te desestabilizando, mas eu sei quem é o Deus que tem propósito e promessa para as nossas vidas. É o Deus que nos ama com amor sobrenatural. Sobrenatural. Ele fala assim, ó, passa o Rio Jordão, passa, porque eu tenho uma promessa para esse povo, eu tenho algo para cumprir no meio desse povo, eu tenho um propósito para fazer, eu tenho algo que eu já determinei. E hoje eu acordei com uma frase no meu coração, e veio muito a calhar e a casar com essa palavra. O Senhor falava no meu coração, eu não criei você, eu não criei o propósito por causa de você. Eu criei você
por causa do propósito. Vocês entenderam? Deus não criou o propósito por causa do Luciano. Deus criou o Luciano por causa do propósito. Deus não criou o propósito por causa de nós. Mas Ele nos criou por causa de um propósito. Deus levantou Josué por causa de um propósito. Agora, o que Josué ia fazer com o propósito estava na mão dele decidir. Porque ele poderia ter olhado para o cenário de dor, o discipulador dele morreu. Ele estava só, com uma multidão para resolver uma situação que já estava ali, até meio desgastante no coração, porque há um provérbio que fala assim, que quando a esperança é um milagre, ou a esperança é adiada, o coração se torna amargo, perde-se a alegria. Agora você imagina aquele povo, 40 anos, vivendo de uma palavra, vivendo de uma promessa e não entrando na promessa. Não acontecendo a promessa. O coração daquele povo já estava se tornando duro, rígido, amargo talvez. O coração daquele povo, com o decorrer do tempo, pode ser que alguns já estavam desacreditados. Assim como nós vemos aí, se a gente for estudar a história do povo de Israel nessa caminhada do deserto, nós vamos ver várias situações. É o bezerro que levantaram, é a rebelião que teve. Foram várias e várias situações que aconteceu nessa trajetória. Por quê? Porque tem uma promessa que demorou um certo tempo. E é por isso que o Senhor fala, aviva. Eu acho que é o salmista que fala, Senhor, aviva a tua obra dentro de mim. Queridos, nós precisamos todos os dias ir diante do Senhor, como foi bem falado, alimentarmos através da palavra. E, Senhor, aviva a tua obra dentro de mim. Qual é a obra? É a obra Cristo Center? É a obra... Não, é a obra do reino, é a obra da eternidade, é a obra do chamado, é a obra de redenção, é a obra da remissão, é a obra que Ele fez por nós. É trazermos à nossa memória todos os dias o sacrifício de cruz pelas nossas vidas. Que é isso que vai nos sustentar e nos fortalecer para juntos continuarmos como Josué foi. Ele fala assim, versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Queridos, nós precisamos estar sensíveis para não perdermos o propósito, para não perdermos, quebrarmos princípio. Sabe qual é o problema da igreja nos últimos dias? Eu não estou falando aqui, estou falando no geral. É porque estamos quebrando princípios da palavra. Estamos quebrando princípios daquilo que é direção de Deus para as nossas vidas. Estamos querendo fazer demais. E nesse de querer de fazer demais, estamos trocando os ombros pelos gados. Estamos trocando os ombros do homem, que onde tem que ser carregada a arca, pelos bois. Pelo aquilo que é mecânico. Nós estamos quebrando princípios da palavra. E isso tem gerado morte no meio do povo de Deus. Tem gerado dor no meio do povo de Deus. Tem gerado tristeza no meio do povo de Deus. Mas olha o que é lindo que ele fala assim, não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo o que nela está escrito. Então... Ele não fala assim, então eu vou prosperar você. Então eu vou te abençoar. Deus não está falando isso. Ele fala assim, tendo cuidado de guardar e fazer tudo segundo o que está escrito. Então farás. Quem vai fazer? Josué. Quem vai fazer? Irmão Manuel. Quem vai fazer? Irmã Elza. Quem vai fazer? Boy. Quem vai fazer? Amanda. Quem vai fazer? Leia. Quem vai fazer? Camila. Quem vai fazer? Somos nós. Se nós guardarmos a palavra do Senhor, se nós obedecermos os princípios da palavra, se nós não barganharmos com aquilo que é santo, nós faremos prosperar aquilo que é o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Cabe a nós, queridos,
Já foi liberado, já está decretado, já está estabelecido. Agora cabe eu, farás prosperar o teu. Farás prosperar o teu caminho, o teu propósito, e serás bem-sucedido. Não está falando, olha, se você obedecer, tem outras passagens que falam. Deuteronômio 28, por exemplo, ele fala, se ouvires e obedeceres, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, as minhas bênçãos te alcançarão. Isso é Deus falando. Aqui é uma ação de Deus. Deus vai fazer as bênçãos, mas também vem como um respaldo à obediência. Como uma sustentação à obediência. Aqui ele está falando assim, se você guardar, meditar, se você cuidar, para não se desviar, para não fazer nada que venha transgredir essa lei, tudo segundo o que nela está escrito, farás prosperar o teu caminho, e tudo te irá bem. E daí a gente entra naquele conflito, nossa, mas eu sou obediente, eu sou temente, eu sou fiel. E daí eu volto para aquilo que o Salmo 125 fala. Nós podemos ser tudo isso, mas se nós não aprendermos a confiar em Deus, nós vamos nos pegar muitas e muitas vezes questionando o agir de Deus, questionando no meio das situações, e isso pode nos seduzir ao ponto de permitir entrar em nós uma incredulidade que lá em Apocalipse é comparada à feitiçaria, e isso pode nos roubar aquilo que é o galardão do Senhor, que é ser prósperos no nosso caminhar, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, na nossa família, no nosso dia a dia. Olha como o negócio é forte, né? Uma coisa liga a outra. Eu amo aquela passagem daquele pai que chega diante do Jesus lá, e Jesus fala, né? E ele fala assim, se tu creres, verás o milagre, a glória do Senhor, alguma coisa desse tipo, porque ele apresenta a situação do filho doente, e ele fala assim, se você crê, tudo é possível ao que crê, alguma coisa desse tipo, não recordo. E ele fala assim, Jesus, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Sabe que em meias palavras que a gente pode tomar para nós hoje? Senhor, eu creio, mas me ajuda a confiar. Me ajuda a confiar que o Senhor realmente está trabalhando. Me ajuda a confiar que o Senhor não perdeu o controle da minha vida. Me ajuda a confiar que as coisas vão mudar. Me ajuda a confiar que tudo isso vai passar. É isso que o Senhor está falando para nós nessa noite. Eu creio. Mas me ajuda a confiar, Senhor. Por favor, me ajuda a confiar que o Senhor é aquele que tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Me ajuda a confiar. Talvez essa noite eu e você precisamos abrir o nosso coração para o Senhor. E pedir para que Ele venha realmente sondar e ver se não há em nós uma raiz da incredulidade. Nossa, pastora, que palavra mais forte, incredulidade. Somos servos do Senhor, somos obreiros da casa. Sim, eu faço essa oração todos os dias. Senhor, pesa o meu coração. Pesa, vem com a tua balança da medida exata e pesa o meu coração para ver se não tem em mim incredulidade, orgulho, prepotência, arrogância. Querido, porque o Senhor me deu uma dinâmica lá em... Gente, eu nunca passei tanta luta para me ensinar uma palavra. Fora que a gente levou uma mala que parecia que a gente estava indo para o Uruguai. A gente só foi passar um final de semana ali em Minas. A minha mala não tinha rodinha. Então, estava daquele jeito. E eu levei milhares de roupas pensando em me desfilar e ser exibida lá, que eu gosto de me exibir. Cheguei lá, coloquei uma. 2. Misturava a outra com aquela outra, o sapato com aquele, misturava, fazia de tudo que é tudo que é tentativa eu fiz. Nenhuma ficou boa. E eu já, mulher, né? Já estava entrando em choque. Daí, uma emprestou a blusa, a outra emprestou a calça, a outra emprestou o sapato, vai eu. A hora que eu estava descendo a escada, que eu terminei de me arrumar, a hora que eu estava descendo a escada, o Senhor falava no meu coração, eu quero trabalhar a autoimagem das mulheres. Porque a gente fica se preocupando tanto com o nosso exterior e esquecemos do nosso interior. E às vezes tem coisas dentro de nós, querido, que precisa ser pesado pela balança do Senhor. Coisas que ninguém vê. Porque eu posso ser a pessoa mais amorosa do mundo.
Mas dentro do meu coração pode ser que seja uma pessoa rancorosa, raivosa, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa irritada, uma pessoa que ouve... Sabe aquelas pessoas, tem muito disso, aquelas mulheres que ouvem grito de criança e... Praga. Né? Tudo bem que a gente chega a certa idade, a gente já não suporta mais tanto choro, né? Eu falo para os meninos, vocês tratam de me dar neto logo, porque se chegar numa idade e eu não aguentar mais choro, eles não vão ter uma avó legal. Mas, enfim. Mas tem pessoa que, por natureza, é ranzinza por natureza, reclama por natureza. E, às vezes, isso está tão enraizado que a pessoa nem percebe. E é por isso que a gente precisa chegar diante do Senhor e, Senhor, pesa o meu coração. Pesa o meu coração para ver se não tem um peso a mais de algumas coisas que não cabe mais, que não convém mais para mim. A gente precisa, queridos, sondar o nosso coração para que nós possamos andar dentro dos princípios da palavra do Senhor. Para que nós não venhamos quebrar os princípios, para que nós possamos fazer o nosso caminho prosperar. E confiar naquilo que Deus está fazendo em nós, através de nós e por nós. Amém, queridos? Daí ele fala assim, no versículo 9, para a gente encerrar. Não te mandei eu ser forte, corajoso, não temas, não te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus, aleluia. Não te espante, tenha coragem, tenha bom ânimo, seja forte e confie que é o Senhor que está na frente de todas as coisas. Eu quero convidar você a ficar de pé agora, em nome de Jesus. E eu quero que, assim como o Senhor ministrou no meu coração, eu quero que você faça uma sondagem no teu interior. Eu quero que você pare um pouquinho para pensar como está a tua vida. Quais são as notícias que têm chegado? Quais são as situações que você tem enfrentado? Quais são as decisões que você tem tido que tomar nesses dias? Ou que você ainda vai ter que tomar? Quais são os ventos que estão soprando? Quais são as notícias que estão chegando? Você tem conseguido confiar? Você tem conseguido descansar o teu coração? Você tem conseguido acreditar naquilo que é a provisão do Senhor, aquilo que é a palavra do Senhor, aquilo que é o cuidado do Senhor para com você? E deixa eu te falar outro recadinho. Se você não está conseguindo, não se preocupe. Porque o Senhor fala assim, aquele que tem fome, venha. Aquele que tem sede, venha. Aquele que tem falta, venha. Eu tenho para dar. Talvez falte fé, talvez falte confiança, talvez falte ousadia, talvez falte coragem, talvez falte alguma coisa aí. Mas olha que lindo, o Senhor fala, vem. Eu tenho. E nós estamos na casa do Pai. Nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Deixa eu falar algo para você. Você não saiu da tua casa nessa quinta-feira de frio para vir aqui simplesmente sentar e aquecer um banco. Você veio cultuar ao Rei dos Reis. Você veio diante daquele que é o grande eu sou. Isso tem que ser um rema no nosso interior. Isso tem que ser uma verdade no nosso interior. Sabe por quê, querido? Senão eu vou voltar para minha casa frustrado, porque, poxa vida, não vai ninguém. Poxa vida, sempre as mesmas pessoas. Poxa vida, o louvor não foi do jeito que eu queria. Poxa vida, o café estava muito açúcar, estava pouco açúcar. Eu vou achar defeito. Mas quando eu vou diante do Todo-Poderoso, quando eu tenho entendimento que eu saio da minha casa como um ato profético de ir na presença do grande eu sou, tudo é mudado. Tudo é transformado, não é por causa do quadrado, endereço físico, Mário Scarvanci, mas por causa da presença do grande eu sou. Por causa daquele que é o Todo-Poderoso se manifestando em nossas vidas. Sabe uma coisa que impacta o meu coração? É quando o Senhor nos envolve com o amor dEle que a gente fica sem palavras.
Isso deveria ser todas as vezes que nós entramos por essas portas. Isso deveria ser todas as vezes que nós abrimos os nossos lábios. Isso deveria ser todas as vezes que nós começamos a lembrar do sacrifício daquela cruz. O amor dele tem que nos constranger ao ponto de não sair palavra pelas nossas bocas. Mas a questão é, estamos no mundo natural, vivemos uma situação real, e há problemas, e há lutas, e há dificuldades, e há situações que precisam ser resolvidas, e há necessidades que precisam ser supridas, e há situações que precisam ser decididas. Mas deixa eu te trazer algo da parte do Senhor. Em tudo isso, o Senhor já te fez mais que vencedor. O Senhor já decretou algo no mundo espiritual, querido. Você entendendo ou você não entendendo, você compreendendo ou você não compreendendo, não vai anular o feito do Senhor. Porque o feito do Senhor, ele não se movimenta conforme a minha agitação. O decreto de Deus, ele não se movimenta pelaquilo que eu acho ou não acho. O decreto de Deus é estabelecido eternamente. Amém, amém. A única coisa que eu e você precisamos nessa noite é voltar a confiar, talvez. É voltar a depositar nele a nossa confiança. É voltar a depositar nele a nossa esperança. Tira o coração daquilo que é número. Tira o coração do Itaú, da conta, não sei lá da quanta. Tira o coração do problema. Tira o coração dos noticiários. Tira o coração da situação que você está vivendo. Coloca o teu coração no Senhor. Coloca o teu coração na mão do Senhor e deixa Ele trabalhar. Você vai deitar na tua cama, na sombra e água fez e fala assim: Deus está trabalhando por mim. Não, tem situações, como foi falado aqui, ó, guarda a lei, medita na lei, procura a lei, seja forte, não se espante, não temas, seja corajoso, seja determinado, tenha uma posição, tenha um posicionamento, atravessa esse povo ao Rio Jordão, atravessa. Ele deu uma ordem, ele deu um decreto, ele deu uma determinação, ele deu uma direção, atravessa. Você precisa se movimentar, você precisa sair do lugar, você precisa ter uma ação, você precisa ter uma atitude. Sabe o que mais mata o homem? Sabe o que mais nos mata, queridos? Não é o fato de nós sairmos e de repente levar um não na cara. Não é o fato de nós termos uma ação e nos decepcionar. O que mata o coração de um homem, o que frustra mais um homem, uma mulher, é a ação de não ter ação. Porque a cobrança de eu não fazer é muito maior do que eu fazer e dar errado. Entendeu, Paulinho? Quando eu não tenho coragem suficiente para ter uma atitude, eu fico me cobrando, eu fico me culpando, eu fico ali me martirizando, eu fico falando que miserável que eu sou, que pobre que eu sou, que incapaz que eu sou, que infeliz que eu sou. Mas talvez, se você tivesse tido pelo menos uma ação, você viria que aquele jeito não era o certo. Talvez você mudasse de atitude e as coisas aconteceriam. Deixa eu falar algo para você. O Senhor está trazendo para nós direções. Eu não sei o que Deus está falando com você agora, porque eu não conheço o teu coração. Isso é uma particularidade sua e Deus. Eu sei o que Deus está falando comigo agora. Mas deixa eu trazer algo do Senhor sobre o teu coração hoje, queridos. Talvez você esteja com uma situação muito grande, como o número daquele povo que estava atrás de Josué. Era um número enorme e tinha um desafio logo de cara. Ele pega o cajado e já vem com um desafio enorme. Meu, e se der errado, o que vão falar? E se as coisas não aconteceram, o que vão falar? Vão me matar. Se com Moisés, que tirou lá do Egito, que fez sinal, que fez milagre, que fez o que fez, eles já queriam apedrejar, já queriam matar, já queriam xingar, já fizeram. Imagine eu. Para de ficar se colocando no lugar de, me perdoa, mas de vítima.
colocando a desculpa da tua incapacidade, a qual eu já desmascaro por terra, porque o Senhor falou que eu e você somos mais que vencedores. Quando o Senhor nos chamou, Ele nos forjou com as características, porque o próprio Espírito habita dentro de nós. Quando Ele nos formou, Ele falou, façamos a nossa imagem e semelhança. Então existem características em nós que são o ponto do nosso sucesso. Só que às vezes a gente se acovarda e a gente usa muletas. Porque o fulano, porque o beltrano, porque isso, porque aquilo outro. Peraí, Deus não está falando com o fulano, com o seu crânio, com sei lá o quê. Ele está falando comigo e com você especificamente. Era Josué, tinha Caleb, tinha outros lá, tinha 12 tribos, tinha milhares de pessoas, era Josué. É Josué que Deus está levantando, é Josué que Deus está chamando, é Josué que Deus está forjando nesse lugar. Sabe o que mata o nosso sucesso? Sabe o que mata a nossa vitória? Sabe o que mata o nosso chamado? Sabe o que mata o propósito que existe e que nós fomos criados para que esse propósito, para cumprir esse propósito? Sabe o que anula esse propósito? A nossa covardia, o nosso medo. Nós ficamos muito preocupados com a nossa autoimagem. Se a gente fracassar, o que vai falar? Fracassou, levanta, sacode a poeira, continua, vai para frente, dá passos, mas não volte. Não fique parado. Não fique parado. Não fique esperando a casa cair para depois tentar arrumar o telhado. O telhado já está pingando há tanto tempo. Talvez alguns nessa noite tenham que subir no telhado e trocar aquela telha quebrada. Porque através daquela telha quebrada tem inundado a tua casa, tem gerado frieza, tem gerado umidade, tem ali gerado desconforto, está gerando mofo. E o mofo traz doença. O mofo que impede a pessoa de respirar direito. Qual é o telhado que precisa ser consertado nessa noite? Talvez você tenha que pegar algumas ferramentas, não importa, pega. Mas saia, faça algo. Se movimente, há uma determinação, atravessa o mar, atravessa o rio, atravessa o povo, atravessa a tua casa, atravessa o teu ministério, atravessa o teu chamado, atravessa o teu sonho, atravessa o propósito e faça segundo aquilo que o Senhor está direcionando. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Deus nunca vai chamar ninguém para desonra. Porque quando Deus estabelece algo sobre a minha, sobre a tua vida, ainda que muitas vezes não saia como nós imaginávamos que tinha que ser, porque às vezes a gente fantasia demais o negócio, a gente espiritualiza demais a coisa, a gente faz um Frankenstein e quer que o negócio flua. Às vezes não vai ser assim, Patrícia. Mas não deixe de fazer. Não deixe de fazer. Porque no meio dos erros há muitos acertos. E no meio dos erros há maturidade. Porque quando nós erramos, nós geramos maturidade para fazer o certo. Então não permita que o inimigo flua dentro da tua mente com pensamentos derrotados, destrutivos, malignos, gerando dentro de você um sentimento ruim. Talvez você não saiba dirigir um carro, mas você sabe fazer um bolo com excelência. Talvez você não saiba administrar, mas você sabe fazer uma faxina com excelência. Talvez você não saiba fazer aquilo, mas sabe fazer aquilo outro com excelência. Deixa eu falar algo para você.
o especialista de trazer para nós a derrota é o nosso adversário. E o especialista que sabe fazer de nós, dentro desse propósito, dentro desse chamado, dentro dessa harmonia da palavra dele, vivemos a excelência, cantando alto, cantando baixo, gritando, falando com eloquência, falando com timidez, abraçando assim ou abraçando assim. É o Senhor. Somos todos nós, dentro desse propósito, escolhidos, amados, separados. Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o teu coração. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Nós precisamos aprender a descansar naquilo que é a palavra do Senhor. Eu quero declarar sobre a tua vida hoje a bênção do Senhor. Eu quero declarar a calmaria do céu sobre o teu coração. Eu quero declarar a calmaria do Senhor sobre a tua mente, sobre os teus pensamentos. Eu quero que em nome de Jesus, você volte para a tua casa sim, com desafios para ser resolvidos, mas com a estratégia do Senhor sobre o teu coração. Que você volte sim para a tua casa, para o teu cenário, talvez o cenário de tristeza, talvez o cenário de dor, talvez o cenário de luto, talvez o cenário de dívida, mas com a certeza de que o Senhor, o Rei dos Reis, Ele já deu um decreto: atravesse, atravesse, atravesse. Seja forte, seja corajoso e não temas, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia.